Leitura diária da Bíblia. Hoje, dia 16 de agosto de 2024, iremos ler o livro de Isaías, dos capítulos 13 ao 16. Profecia contra a Babilônia, capítulo 13. Advertência contra a Babilônia que Isaías, filho de Amós, recebeu em visão. Levantem uma bandeira no topo de uma colina desnuda. Gritem a eles. Chamem-lhes com um aceno, para que entrem pelas portas dos nobres. Eu mesmo ordenei aos meus santos. Para executarem a minha ira, já convoquei os meus guerreiros, os que se regozijam com o meu triunfo. Escutem. Há um barulho nos montes como o de uma grande multidão. Escutem. É uma gritaria entre os reinos, com nações formando uma imensa multidão. O Senhor dos Exércitos está reunindo um exército para a guerra. Eles vêm de terras distantes, lá dos confins dos céus. O Senhor e as armas da sua ira para destruírem todo o país. Chorem, pois o dia do Senhor está perto. Virá uma destruição da parte do Todo-Poderoso. Por isso, todas as mãos ficarão trêmulas, o coração de todos os homens se derreterá. Ficarão apavorados, dores e aflições os dominarão. Eles se contorcerão como a mulher em trabalho de parto. Olharão chocados uns para os outros, com os rostos em fogo. Vejam, o dia do Senhor está perto, dia cruel, de ira e grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecadores. As estrelas do céu e as constelações não mostrarão a sua luz. O sol nascente escurecerá, e a lua não fará brilhar a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, os ímpios pela sua iniquidade. Darei fim à arrogância dos altivos e humilharei o orgulho dos cruéis. Tornarei o homem mais escasso do que o ouro puro, mais raro do que o ouro de Ofir. Por isso farei o céu tremer, e a terra se moverá do seu lugar diante da ira do Senhor dos Exércitos, no dia do furor da sua ira. Como a gazela perseguida, como a ovelha que ninguém recolhe, cada um voltará para o seu povo, cada um fugirá para a sua terra. Todo o que for capturado será traspassado. Todos os que forem apanhados cairão à espada. Seus bebês serão despedaçados diante dos seus olhos. Suas casas serão saqueadas e as suas mulheres violentadas. Vejam, eu despertarei contra eles os medos, que não se interessam pela prata, nem se deleitam com o ouro. Seus arcos ferirão os jovens, e eles não terão misericórdia dos bebês, nem olharão com compaixão para as crianças. Babilônia, a joia dos reinos, o esplendor do orgulho dos babilônios, será destruída por Deus. À semelhança de Sodoma e Gomorra. Nunca mais será repovoada nem habitada de geração em geração. O árabe não armará ali a sua tenda, e o pastor não fará descansar ali o seu rebanho. Mas as criaturas do deserto lá estarão, e as suas casas se encherão de chacais. Nela habitarão corujas e saltarão bodes selvagens. As hienas uivarão em suas fortalezas, e os chacais em seus luxuosos palácios. O tempo dela está terminando, e os seus dias não serão prolongados. Hino triunfal sobre a queda da Babilônia. Capítulo 14. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó, e ainda elegerá Israel e os porá na sua própria terra. E unir-se-ão a eles os estrangeiros, e estes se achegarão à casa de Jacó. Os povos os tomarão e os levarão aos lugares deles. E a casa de Israel possuirá esses povos por servos e servas, na terra do Senhor. Cativarão aqueles que os cativaram, e dominarão seus opressores. No dia em que Deus vier e dar-te descanso do teu trabalho, das tuas angústias e da dura servidão com que te fizeram servir, então preferirás este montejo contra o rei da Babilônia e dirás: como cessou o opressor, como acabou a tirania,
Quebrou o Senhor a vara dos perversos e o cetro dos dominadores, que feriam os povos com furor, com golpes incessantes e com ira dominavam as nações, com perseguição irreprimível. Já agora descansa e está sossegada toda a terra. Todos exultam de júbilo. Até os cipestres se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano exclamam: desde que tu caíste, ninguém já sobe contra nós para nos cortar. O além, desde o profundo, se turba por ti, para te sair ao encontro na tua chegada. Ele, por tua causa, desperta as sombras e todos os príncipes da terra, e faz levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Todos estes respondem e te dizem: tu também, como nós, estás fraco? E és semelhante a nós? Derribada está na cova a tua soberba, e também o som da tua harpa. Por baixo de ti uma cama de gusanos, e os vermes são a tua coberta. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, hão de fitar-te e dizer-te: é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? Que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades? Que a seus cativos não deixava ir para casa? Todos os reis das nações, sim, todos eles, jazem com honra, cada um no seu túmulo. Mas tu és lançado fora da tua sepultura, como um renovo bastardo, coberto de mortos traspassados à espada, cujo cadáver desce à cova e é pisado de pedras. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos jamais será renomeada. Preparai a matança para os filhos, por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem e possuam a terra, e encham o mundo de cidades. Levantar-me-ei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos. Exterminarei da Babilônia o nome e os sobreviventes, os descendentes e a posteridade, diz o Senhor. Reduzi-la-ei a possessão de ouriços e a lagoas de águas. Varrê-la-ei com a vassoura da destruição, diz o Senhor dos Exércitos. Profecia contra os assírios. Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Assíria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte de Israel, e a sua carga se desvie dos ombros dele. Este é o desígnio que se formou concernente a toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Profecia contra os filisteus. No ano em que morreu o rei Acaz, foi pronunciada esta sentença: não te alegres tu, toda a Filistia, por estar quebrada a vara que te feria, porque da estirpe da cobra sairá uma áspide, e o seu fruto será uma serpente voadora. Os primogênitos dos pobres serão apacentados, e os necessitados se deitarão seguros. Mas farei morrer de fome a tua raiz, e serão destruídos os teus sobreviventes. Uiva, ó porta, grita, ó cidade, tu, ó Filistia toda, treme porque do norte vem fumaça, e ninguém há que se afaste das fileiras. Que se responderá, pois, aos mensageiros dos gentios? Que o Senhor fundou a Sião, e nela encontraram refúgio os aflitos do seu povo. Profecia contra Moabe, capítulo 15. Sentença contra Moabe. Certamente numa noite foi assolada Ar e Moabe, e ela está destruída.
Certamente numa noite foi assolada Kir de Moabe, e ela está destruída. Sobe-se ao templo e a Dibom, aos altos para chorar, nos montes Nebo e Medebá, lamenta Moabe. Todas as cabeças se tornam calvas, e toda a barba é raspada. Cingem-se de sacos de pano grosseiro nas suas ruas, nos seus terraços e nas suas praças. Andam todos uivando e choram abundantemente. Tanto Esbom como Eleale andam gritando. Até Jaaz se ouve a sua voz. Por isso, os armados de Moabe clamam. A sua alma treme dentro dele. O meu coração clama por causa de Moabe, cujos fugitivos vão até Zoar. Novilha de 3 anos, vão chorando pela subida de Luite, e no caminho de Oronaim levantam grito de desespero. Porque as águas de Nimrim desaparecem, seca-se o pasto, acaba-se a erva e já não há verdura alguma. Pelo que o que pouparam, o que ganharam e depositaram, eles mesmos levam para além das torrentes dos salgueiros. Porque o pranto rodeia os limites de Moabe, até Eglaim chega o seu clamor, e ainda até Bir-Elim o seu lamento. Porque as águas de Dimon estão cheias de sangue, pois ainda acrescentarei a Dimon. Leões contra aqueles que escaparem de Moabe e contra os restantes da terra. Capítulo 16. Enviai cordeiros ao dominador da terra, desde Selá, pelo deserto, até ao monte da filha de Sião. Como o pássaro espantado lançado fora do ninho, assim são as filhas de Moabe, nos vales do Arnon, que dizem: dá conselhos, executa o juízo e faze a tua sombra no pino do meio-dia, como à noite. Esconde os desterrados e não descubra os fugitivos. Habitem entre ti os desterrados de Moabe. Serve-lhes de esconderijo contra o destruidor. Quando o homem violento tiver fim, a destruição for desfeita e o opressor deixar a terra, então um trono se firmará em benignidade, e sobre ele, no tabernáculo de Davi, se assentará com fidelidade um que julgue. Busque o juízo e não tarde em fazer justiça. Temos ouvido da soberba de Moabe, soberbo em extremo, da sua arrogância, do seu orgulho e do seu furor. A sua jactância é vã. Portanto, uivará Moabe, cada um por Moabe. Gemereis profundamente, abatidos pelas pastas de uvas de Kir-Aresete. Porque os campos de Esbom estão murchos. Os senhores das nações talaram os melhores ramos da vinha de Sibma, que se estenderam até Jazer e se perderam no deserto. Sarmentos que se estenderam e passaram além do mar. Pelo que prantearei com o pranto de Jazer, a vinha de Sibmar, regar-te-ei com as minhas lágrimas, ó Esbom, ó Eleale, pois sobre os teus frutos de verão e sobre a tua vindima caiu já dos inimigos o eia, como o de pisadores. Fugiu a alegria e o regozijo do pomar. Nas vinhas já não se canta, nem há júbilo algum. Já não se pisarão as uvas nos lagares. Eu fiz cessar a eia dos pisadores. Pelo que por Moabe vibra como o arpo meu íntimo, e o meu coração por Kir-Erez. Ver-se-á como Moabe se cansa nos altos, como entra no santuário a orar e nada alcança. Esta é a palavra que o Senhor há muito pronunciou contra Moabe. Agora, porém, o Senhor fala e diz: dentro de 3 anos, tais como os dos jornaleiros, será envilecida a glória de Moabe, com toda a sua grande multidão, e o restante será pouco, pequeno e débil.